Oi gente, tudo bem? Vamos a mais um vídeo aqui no canal e hoje eu quero compartilhar com vocês como que vocês podem desmascarar um homem abusivo ou um homem narcisista. Lembrando que aqui, eu tô falando ainda especificamente para mulheres vítimas de parceiros abusivos ou narcisista. Eu já passei por essa situação, então tenho conhecimento de causa e tenho propriedade para compartilhar com vocês questões bem específicas do que a gente vive nessas relações. Tenho estudado muito sobre isso também e tenho me dedicado a ajudar mulheres que passaram e passam essas situações, esses relacionamentos. E hoje o que eu vou falar vai um pouquinho de encontro ao ciclo do abuso, que é uma teoria, existe uma teoria chamada a teoria do ciclo da violência, e essa teoria foi feita por uma psicóloga que se chama Lenore Walker. Eu tenho o estudo aqui, inclusive, desse ciclo, dessa teoria do ciclo da violência, que eu vou deixar disponível aqui em PDF para vocês, se vocês quiserem ler melhor. Mas eu não vou falar especificamente das fases, só que esse vídeo que eu quero trazer para vocês, esse conteúdo que eu quero trazer para vocês de a possibilidade que a gente tem de desmascarar um homem abusador ou narcisista, ele vai de encontro a essas fases. Bom, o que acontece? Eu tenho refletido bastante sobre isso, sobre como a gente pode evitar cair nessas relações. Esse é o meu principal papel, apesar de também ter ajudado pessoas que já estão ou que já passaram e que estão se reerguendo. Então a gente passa por várias fases, Desde se preparar, ter conhecimento para não cair, até depois trabalhar isso, se desenvolver, se reerguer, superar e recomeçar. O que acontece? A gente sabe que no início é muito importante, então, como eu estava dizendo, que a gente se prepare para que o ideal seja não cair nessas relações. É o que eu mais desejo, é que você consiga se preparar, que você consiga se entender, se conhecer, se trabalhar para que não caia nessas relações. Mas se porventura acontecer, ou se você estiver diante de uma possível relação assim, de um homem que parece, ou quem sabe você não percebeu, mas esse vídeo, isso que eu vou te dizer, vai te dar tempo, vai te dar estratégias, vai te dar insights para você conseguir perceber se pode ser ou não uma relação assim, um homem assim. O que acontece? É muito importante a gente segurar a nossa pressa de viver um relacionamento. É muito importante a gente deixar as coisas acontecerem de uma forma tranquila, de uma forma natural e dando tempo para essa pessoa. O que acontece? Diante de nós vai ter um homem que se diz apaixonado, que se diz comprometido com você, que diz que vai fazer, que vai acontecer, que vai ser assim, que vai ser assado. Então a gente tem ali diante de nós um homem que nos entrega muitas coisas, na teoria, no começo. E a gente precisa dar tempo para que, de fato, tudo que esse homem fala se torne fatos, se tornem atos. O narcisista, o homem abusivo, ele é um especialista em mentira. Ele é um ator. Ele tá na tua frente desempenhando um papel e fazendo um teatro. Só que ele não vai conseguir sustentar isso por muito tempo. Então, se eu pudesse te dizer uma coisa só sobre isso, não tenha pressa. E você vai perceber que a pressa de estabelecer um status, de estabelecer um relacionamento, de estabelecer um vínculo, ele vai ter essa pressa, certo? E é uma pressa que, se você for comparar com relações saudáveis, é diferente. Porque se você tá numa relação saudável e você tem pressa de estar com aquela pessoa, você sabe que, mesmo que você queira, tem uma série de coisas, de situações, questões práticas que precisam ser resolvidas. E vocês não vão poder casar em 3 meses. Vocês não vão casar em 6 meses, Claro, salvo exceções, circunstâncias, depende de cada caso. Só que você vai notar daí na relação que não é saudável uma pressa excessiva. Uma pressa que nada tem a ver com o que é saudável, certo? Então, eu peço que você, diante disso, você dê tempo, por mais que no seu interior
você também queira que as coisas aconteçam rápido. Sabe por quê? Porque não é por acaso que o homem abusivo, que o homem narcisista escolheu você. A gente já sabe disso. Então você já vem às vezes de uma série de relacionamentos que não deram certo, você já vem de uma série de frustrações, você às vezes não tem o apoio da família, ou você tá numa situação de vulnerabilidade, às vezes você saiu de um relacionamento há pouco tempo, às vezes você tá com problema em algumas áreas da vida. Então, parece, sabe, ser muito, e vai parecer ser a solução para os teus problemas muitas vezes. Diante de alguém que aparentemente gosta de você, se interessa por você, quer o seu bem, te ama, se preocupa contigo, tá te conhecendo, parece ter tantas afinidades, vocês parecem se dar tão bem, parece que a coisa vai funcionar tão bem, que tu vai pensar, por que não agora? Pode ser que você pense assim, olha, eu fiz tudo certinho lá no meu relacionamento anterior, eu vivi todas as fases, a gente, sabe, não deu certo também, né? E tá, tudo bem, né? É compreensível. Mas se eu pudesse te dizer uma única coisa, eu diria, dê tempo porque essas coisas não vão se sustentar, certo? Então, o que vai acontecer? Esse homem vai estar diante de ti falando coisas, te prometendo coisas, dizendo como a vida de vocês vai ser maravilhosa. Ele vai estar trazendo elementos que vão se encaixar exatamente nas tuas frustrações, exatamente nas tuas necessidades, exatamente nas tuas dificuldades. Você vai olhar para esse homem e para tudo que ele diz que vai te entregar, porque ele não está te entregando nada. Atenção aí, ele não está te entregando nada. Ele está te prometendo, ele está dizendo como a vida de vocês será esplendorosa. E tudo isso vai se encaixar exatamente ao que tu deseja, ao que tu quer, ao que tu acredita. Mas como eu disse, isso tudo é um teatro. Então, essa é a primeira fase. Essa é a fase do encantamento. Essa é a fase do ciclo onde você vai ficar deslumbrada, onde ele vai encaixar, ele vai ser a peça do quebra-cabeça da tua vida que faltava. Nessa fase, se você tomar qualquer atitude nessa fase como eu tomei, você não tem nada. Você tá tomando uma decisão de vida baseada numa areia movediça. Tu não sabe o que vai acontecer, tu não sabe como que a coisa vai se desenrolar. Beleza? Depois dessa fase do encantamento, do deslumbramento, dessa coisa, desse amor avassalador, meu Deus, vai vir a fase onde vai começar a se instalar uma tensão entre vocês, tá? Nesse caso, e em todos os ciclos, né, ou melhor, em todas as fases do ciclo do abuso, não tem tempo. Pode ser uma semana, pode ser um mês, pode ser um ano. Depende da relação, depende das circunstâncias, depende do contexto de vocês. Depois disso, depois de vocês viverem esse grande deslumbramento e tal e tudo mais, vai começar a acontecer tensões. A coisa vai começar a mudar, né? Mas ele ainda vai manter o personagem, né? Ele vai a todo momento tentar manter essa narrativa que ele criou. E aí vocês vão começar a ter problemas, como eu já disse em outros vídeos, né? Esse homem vai começar a mudar, vai começar a existir tensão entre vocês por questões de vocês ou questões externas, não importa. A questão é, esse homem vai mostrar, na verdade, o quão instável ele é. E isso pode acontecer por diversos motivos. Só que não vai haver separação. Ou seja, tu vai ir junto com o pacote, né? Porque na verdade ele nunca te amou, ele nunca teve zelo por você, ele não quer o teu bem, né? Isso é fato. Então tu é mais uma parte do pacote de problema, porque agora tu te tornou um problema. Porque ele precisa manter uma coisa que ele não quer manter, que ele não consegue manter, que é um relacionamento decente contigo. Então ele já tá com raiva de ti. Só que ele já não deixa isso tão aparente. Só que aí essas tensões vão acontecer. E, obviamente, tu não vai entender nada, tu vai achar que é das circunstâncias, tu vai achar que são das situações. Depois disso, essa tensão vai explodir de alguma maneira. Pode acontecer discussões, podem acontecer... ele pode se ausentar, ele pode mostrar ainda mais a personalidade dele, né? Ele pode não corresponder no relacionamento,
ele não vai ser aquele homem, ele não vai estar do teu lado, ele não vai te apoiar, enfim, tu não vai ter mais aquela presença, tanto física, emocional, enfim, né? Ele não é esse cara. E o que vai acontecer é que isso vai explodir, e o que vai acontecer é que essa tensão uma hora vai explodir, né? Esse balão vai encher tanto, né? Imagina um balão, né? Isso vai encher tanto que uma hora vai estourar, vai explodir. Isso pode acontecer, geralmente vai ter níveis, né? Nos primeiros momentos ele vai, quem sabe, só ser um pouco ríspido, ele vai parecer irritadiço, ele vai estar estressado, quem sabe ele não vai dirigir diretamente a você essas questões, mas depois, como eu disse, tu vai entrar no balaio, tu vai entrar nessa confusão. E isso, conforme o ciclo vai se fechando e acontecendo de novo, geralmente a gradação disso vai aumentando. Se você estiver diante de alguém que, por exemplo, é violento, uma hora essa explosão vai culminar numa violência física, como aconteceu comigo. Então, essa tensão, esse ciclo aconteceu várias vezes. Vou dar um exemplo na minha situação. O ciclo aconteceu várias vezes, no início era sutil, parecia que nem tinha nada a ver comigo, tinha outros bodes expiatórios, mas num determinado momento, isso já estava completamente direcionado a mim, sem explicação, né? E até que num dado momento, num desses momentos em que a tensão estourou, esse balão estourou, houve a primeira agressão. Então é mais ou menos assim. Depois disso, obviamente, vai existir o quê? O arrependimento. Ele vai ver que ele fez besteira, ele vai ver que tu não... Imagina, tu não compactua com aquilo, tu não esperava aquilo, tu ficou triste, tu ficou... Enfim, vai acontecer ali uma série de situações. E aí vai vir o arrependimento, e esse arrependimento vai vir com as desculpas, com as justificativas, e aí ele já vai jogar depois de novo toda essa bomba de amor pra tentar colocar um curativo ali, embrulhar aquilo ali, botar um perfume naquela merda toda, né? Sabe? Imagina tu colocar o perfume num monte de bosta. Dura 5 segundos, né? É modo de falar. Então vai durar ali algum tempo, dependendo da dinâmica de vocês. Depois o ciclo vai continuar. Porque no momento em que ele se arrepende, ele já tá lá no início do ciclo, que é aquela coisa do deslumbramento, do amor. Vai acontecer o quê? Ele vai tentar se redimir, fazendo coisas, atos de demonstração de carinho, de amor. Eu lembro que na primeira vez que isso aconteceu comigo, eu acabei aí saindo de casa, né, porque eu fiquei apavorada com a situação, eu acabei arrumando minhas coisas e saindo de casa, depois aí aconteceu todo o arrependimento, lá, quando eu voltei, ele me deu um presente, ele me deu um telefone de última geração. Na segunda vez, aí eu saí de casa de novo, aí quando eu voltei, ele comprou, me mandou fui numa loja, eu comprei roupas, bababá, não sei o que, né, óbvio, com um propósito, né? Com um sentido. Ele não fez isso para me comprar, mas ele fez para fazer de conta que ele estava me vendo, que ele estava cuidando de mim, que ele estava atento às minhas necessidades e tal, tudo mais, né? Me deu presentes, me deu joias, coisas que eu tinha dito que eu queria, daí ele lembrou, enfim. Então esse ciclo, ele não termina, ele não se encerra. Ou tu sempre está em uma fase. Tu sempre vai estar numa fase do ciclo, ou no deslumbramento, nessa bomba de amor, ou no acúmulo de intenção, na explosão, ou no arrependimento que já vem na sequência, de novo essa bomba, né? Esse love bomb, como a gente fala muito nas dinâmicas narcisistas, né? Então, é isso que acontece. O que eu diria pra vocês é o seguinte: segure o máximo possível, desenvolva, tente desenvolver esse relacionamento, por mais que você esteja meio quebrada, busca terapia, busca ajuda, cara, coloca um freio, pisa no freio, né, leva essa consciência pra pessoa, porque daí ele vai se revelar, ele vai dizer, como assim a gente tem que esperar? Como assim? Não, tu não me ama, eu te amo. Entende? Ele vai dar mais sinais ainda de que ele não está disposto a fazer a coisa de um modo saudável.
E isso vai fazer tu ficar em alerta, isso vai fazer tu perceber que realmente essa pessoa não tá querendo que as coisas caminhem de um modo sensato, de um modo consciente. Então isso é muito importante. Então o tempo é muito importante. O que eu fiz? Eu tava numa situação muito complicada na minha vida e eu praticamente usei isso pra fugir de uma confusão. Mais ou menos assim. Então foi a fome com a vontade de comer. Eu conheci ele num mês, 2 meses depois eu tava indo morar na casa dele, né? Então, não tinha como mesmo isso dar certo. E ele conseguiu, durante esse mês, durante esses 2 meses, manter esse personagem, essa narrativa e essa bomba de amor. E eu tomei a decisão que eu julgava ser que eu sei que eu julgo é a decisão mais importante da vida de uma pessoa e que eu sabia o quanto isso era importante, mas eu tomei uma decisão a partir de uma situação muito confusa, justamente nessa fase, justamente na fase da bomba. E eu sei hoje que se eu tivesse pisado no freio, se eu tivesse agido de uma forma diferente, com certeza depois de um tempo ele ia empombar. Ele não ia gostar, ele ia, enfim, eu ia perceber que aquilo ali estava um pouco fora de equilíbrio. Mas na situação que eu estava, naquele momento, eu não tinha condições de fazer isso. Não tinha condições psicológicas, nem emocionais, nem nada de fazer isso. Então, realmente, eu fui a presa perfeita, né? Então, se eu puder dar uma dica pra vocês, é isso. Esperem. Se fortaleçam. Se tu tá achando, cara, eu vou cair, eu não sei, eu tô com medo, eu tô numa situação que eu não posso, sabe? Eu não posso iniciar um relacionamento agora, eu não posso me envolver agora. Dá um passo pra trás e busca ajuda, busca terapia, vai ler. Tem muito conteúdo na internet gratuito, enfim, né? Não preciso nem dizer pra vocês. E espera pra ver como que esse homem vai se comportar. Negue o que ele quer. Faça o contrário. Se ele quer ir muito rápido, fala, não, vamos ir devagar. Coloca o pé no freio. Coloca as coisas em perspectiva, numa perspectiva consciente, numa perspectiva madura e clara e veja como que ele vai se comportar. Beleza? Tenho certeza que isso vai ajudar muito vocês. Eu vou deixar o estudo aqui com a teoria dos ciclos aqui embaixo no link na descrição do vídeo e eu volto para um próximo vídeo. Até já!